Graça e paz, boa noite a todos. Deus é fiel todo o tempo, amém? Então, como alguns de vocês, eu creio, uma boa parte viu lá no grupo, iríamos ministrar com o tema Eu Tenho um Chamado. Pode repetir isso comigo, diga: eu tenho um chamado de Deus na minha vida, amém? Cada um de nós temos esse chamado, todos nós temos um chamado para sermos primeiramente filhos, amém? Filhos de Deus. Esse é o principal chamado de Deus nas nossas vidas, através do sacrifício de Jesus, amém? Somos chamados para sermos adoradores, os verdadeiros. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa estar buscando isso em nossas vidas, precisamos estarmos atentos à nossa forma de adoração, ou o nosso coração como adorador. Será que nós estamos atendendo às expectativas de Deus nesse requisito dele, ou nesse quesito que ele deseja de cada um de nós, que ele espera, que ele procura os verdadeiros adoradores? Amém, queridos? E também, irmãos, um chamado de Deus nas nossas vidas para sermos servos. Amém? Filhos, adoradores e servos. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos chamados por Deus para servi-lo. Então, se nós temos um coração em Deus, irmãos, para servir ao Senhor, se nós temos um coração correto, alinhado, ajustado, queridos, para servir ao nosso Deus, nós vamos servi-lo com ou sem título, com ou sem posição. Dependendo de qualquer coisa, nós vamos servir. Em evidência, no púlpito, ou por trás dos bastidores. Amém, queridos? Se nós temos o coração de servir, nós vamos servir em qualquer lugar, em qualquer posição. Amém? Queridos, quando nós atingirmos esse nível desse coração de servo, eu vou te dizer, nós vamos estar em uma ótima posição diante do Senhor. Não no sentido de posição de títulos, mas numa posição de rendição. Nós vamos estar em um ótimo nível quando nós atingirmos isso. Rapaz, eu vou servir ao Senhor, não importa onde. Coração de servo. O que é que está precisando? O que é que a obra, o que é que o reino de Deus precisa de mim nesse tempo? Amém, queridos? Não é servir somente naquilo que é conveniente, naquilo que você gosta. Não sei se vocês lembram a passagem de Filipe, e lá em Atos 8, Filipe e o eunuco, né, que ele vai ministrar para aquele homem, para aquele eunuco. Queridos, se você ler alguns versículos antes, o ministério de Filipe estava bombando. Bombando, irmão. Filipe estava pregando e uma cidade inteira, irmão, estava se convertendo ao Senhor. Um avivamento poderoso de cura, milagres, sinais e prodígios. E aí o Senhor fala com ele: vai para tal lugar. E aí o Senhor especifica a estrada, o lugar, e ele diz: a estrada que está deserta. Um lugar deserto. O cara estava em evidência, o ministério bombando, mas o Senhor diz: vai para tal lugar. Eu vou ler aqui, que está enganchando aqui, não está saindo o nome do lugar. Atos 8. O anjo do Senhor, Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O avivamento estava acontecendo na cidade de Samaria. Amém? E aí o Senhor vai para esse lugar que está deserto. Levantou-se e foi. Diga comigo: levantou-se e foi. Diga: obediência imediata. Oh, aleluia. Precisamos dessa obediência, querido. Precisamos dessa obediência. Muitas vezes o Senhor fala comigo, fala com você, e a gente vai parar e analisar e fazer os cálculos. Amém? Ele levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E assim ele faz. Diga comigo a obediência total. Servos, irmão. Coração de servo. Aleluia. Coração de servo. Eu vou te dizer, o Senhor vai nos corrigir quando for necessário. Quando nosso coração não estiver correto, estiver saindo da linha. Sensibilidade do Espírito. O Senhor vai nos corrigir. Em detalhes que aparentemente são pequenos, mas se não for corrigido, queridos, pode nos tirar do caminho correto. Pode nos tirar do trilho que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então fica sensível à voz do Senhor. Deus não vai gritar com você, não. O Espírito Santo não grita comigo nem com você. É uma voz muito mansa, muito suave dentro de nós. A gente precisa estar sensível e pensar, rapaz, isso aqui é Deus. É Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Minha mente natural não ia sugerir isso. Minha carne não ia sugerir isso. Então aqui. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Querido, se você se abrir, vai chegar, irmão, Deus vai trabalhar a maturidade na tua vida. E sem uma maturidade espiritual, irmãos, diante do Senhor, nós vamos ter problemas. Mas a gente precisa caminhar para essa maturidade espiritual em Deus. Amém. Aleluia. Temos que entender o propósito para que somos chamados filhos, adoradores, servos do Senhor. Independente do título. Amém. Vai comigo rapidinho em Efésios 1. Efésios 1, capítulo 3. Talvez a gente leia bastante versículo nessa noite, mas que você seja rápido aí para adiantarmos. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu. Outra palavra para elegeu, tem alguma? Escolheu. Mais alguma outra? Elegeu e escolheu. Nele, antes da fundação do mundo. Diga, ele me escolheu. Sabe, queridos, tem pessoas que se ouvirem isso, você dizer, eu sou um escolhido do Senhor, eles vão se escandalizar. Pessoas sem a compreensão, sem entendimento se escandalizam. Mas ele nos elegeu, ele nos escolheu. Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e o quê? Irrepreensíveis, diante dele, em amor. Olha o nosso chamado, irmãos, ele nos escolheu, ele nos chamou, nos elegeu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis. Amém. Essa palavra irrepreensível, irmãos, ela traz um significado muito grande, abrangente em vários sentidos. Não é perfeição, queridos. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas é uma vida íntegra, uma vida obediente ao Senhor, temente ao Senhor, repreensível. Amém. Versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor e glória, ou para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo, ou a si no amado. Amém, queridos? Aleluia. Diga, ele me chamou, ele me escolheu. Aleluia. E foi segundo o propósito da vontade dele, não foi a minha vontade nem a tua, não. Amém. Nós precisamos entender o significado dessa palavra servo e o significado da palavra Senhor. Amém. Muitas vezes, muitos cristãos querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. Não querem viver uma vida de submissão. Não querem viver uma vida de obediência aos princípios de Jesus. Querem ditar sua própria vida, suas próprias regras, seus próprios princípios. E esquece que tem um dono. Senhor significa ser dono.
Ah, eu vivo do meu jeito, eu vivo assim, assim, assim. Você está sendo senhor de sua própria vida dessa forma. Você não está colocando Jesus como Senhor na posição que Ele deve ocupar na sua vida. Muitas vezes pessoas permitem que Jesus seja dono, seja Senhor, até certo ponto. Diz, olha, Jesus, aqui não. A partir daqui quem manda sou eu, quem resolve sou eu. Você já viu aqueles exemplos de pessoas que falaram, olha, a nossa vida é como uma casa. Jesus entra, mas deixa ele só na sala. Ele não tem permissão para entrar no quarto, não tem permissão para ir à cozinha. Fica limitando a ação do Senhor na vida dela. Isso não deve acontecer conosco. Somos chamados segundo o propósito de Deus na nossa vida. Somos chamados, irmãos, para sermos dele, para o louvor da sua glória. Chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Não é para o meu louvor, não é para o seu louvor, é para o louvor e glória dele. Amém, queridos? Se o Senhor vai te exaltar, se você vai ter um nome bastante conhecido na cidade, na região, no estado, no país, fora do país, isso aí, meu querido, eu vou te dizer, não é com você. Isso é com Ele. Amém? O propósito, irmãos, é para... Sabe que é aquele louvor que se canta, que Ele cresça, que eu diminua? Não é isso. Está errado. Ele não quer que você diminua. Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele quer que a tua luz brilhe. Mas a honra e a glória é dele, não é sua. Não é nossa. A honra e a glória é dele. Se nós formos, irmãos, conhecidos propagando o evangelho, fazendo a obra de Deus, irmãos, nós precisamos ter sempre no coração que a honra e a glória vai ser dele. Pessoas vão ver Deus sendo engrandecido através da nossa vida. Amém? Aleluia! Diga, Deus é muito bom. Vai comigo rapidinho. 1 Tessalonicenses 4, 7. 1 Tessalonicenses 4, 7. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel. Você está lá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para impureza, mas para santidade ou a santificação. Diga, eu sou chamado para viver uma vida santa. Amém, queridos? Oh, aleluia! Princípios que a gente precisa, irmãos, ter eles bem definidos na nossa mente. Exigência do Senhor para as nossas vidas, e a gente não pode esquecer disso. Olhando para uma posição ministerial, olhando para um título ministerial, olhando para uma posição, um cargo na igreja, em outro lugar, e esquecendo os princípios da palavra. Daquilo que o Senhor nos chama e que Ele prioriza. Amém? Não para a impureza, mas para a santificação. Rapidinho, 2 Coríntios 4, ou capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você está lá? Diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, diga, sou chamado para viver, não mais para mim mesmo, mas para o Senhor. Aleluia. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não, se a igreja praticasse isso, pense no reboliço grande que a gente provocava nesse mundo. Pense, irmão, que aquela frase que disseram com os apóstolos iria se repetir conosco. Ei, a frase foi, aqueles que estão alvoroçando ou alvoroçaram o mundo chegaram aqui agora. Chegaram aqui também. Aqueles que alvoroçaram o mundo, ô bagaceira grande, para o reino de Deus, destruindo as obras do diabo. Ele morreu por todos,
para que a gente não viva mais para si mesmo, mas para Ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Diga, eu sou chamado por Deus. Aleluia! Eu vi John Bevere dizendo que nós vamos prestar contas ao Senhor, irmãos, não por aquilo que nós fazemos hoje, mas nós vamos prestar contas ao Senhor por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aleluia! Porque, irmãos, pessoas foram chamadas em áreas específicas. Mas até aquela área específica, irmãos, muitas vezes chegar na nossa vida, a gente atua em várias outras. Mas existe uma área específica, seja ela, irmãos, qual for, seja ela qual for, dentro dos ministérios de socorros, os 5 dons ministeriais, seja qual for, nós vamos prestar contas ao Senhor em relação àquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, imagina, chegarmos lá na prestação de contas, o Senhor nos chamar e dizer, apresente aí a sua obra, mostre aí o que você realizou dentro daquilo que eu te chamei para fazer. E aí, irmãos, você começar a apresentar 1000 coisas, e o Senhor disse, não te chamei para fazer isso. Não te chamei para isso. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu ajudei a igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te chamei para isso. E tudo que essa pessoa tiver feito, irmãos, ser madeira, palha ou feno, o fogo vai queimar, não vai ficar nada. Não vai ser galardoado por nada, porque não foi chamado para aquilo. Aleluia. Deus é bom. Você está feliz? Ei, Maia, está feliz? Está feliz? Temos que estar felizes. Eu disse que Maia pergunta a ele. Ele briga com ela. Vai estar feliz? Aleluia. Versículo 16, rapidinho. 2 Coríntios 5,16, continuando aí na leitura. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o que, irmãos? O ministério da reconciliação. Diga, eu recebi um ministério. Oh, glória a Deus. O ministério da reconciliação. Esse ministério, irmãos, está com todos. Todos têm esse ministério. Dê um glória a Deus nesse lugar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não disputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Outra versão diz, Ele nos deu. Outra diferente, diz algo diferente aí ou não? Na minha diz, Ele pôs em nós. Ele nos deu. Ele nos encarregou. Ele nos confiou. Tem alguma que diz? Ele nos confiou. Eu gosto dessa palavra, dessa versão. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, eu sempre fico pensando, quando você empresta uma coisa a alguém, que você confia naquela pessoa, que ela é uma pessoa responsável, que ela vai ter cuidado naquele objeto, naquela coisa. Você descansa, você fica tranquilo. Mas imagine, irmãos, que você empresta a outra pessoa e você também confia nela, e quando ela vai te devolver, está lá danificado, não está como você esperava. Que decepção! O Senhor nos confiou a palavra da reconciliação para propagarmos e dizermos às pessoas, Jesus pagou o preço do teu pecado, você não precisa perecer, porque Ele já pagou o preço. Se você aceitar, você será perdoado, você terá o seu nome escrito no livro da vida. Não importa o que você fez, se você se arrepender de todo o coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será perdoado. Oh, aleluia! Imagina, Ele nos confiou e nós chegávamos naquele dia e não tivemos nada para apresentar a Ele. Como a parábola dos talentos. Você acha que Jesus estava brincando naquela parábola? Não, queridos. A gente precisa levar mais a sério aquilo que Jesus falava. E Ele falou que está escrito. Aleluia. O cara recebeu um talento, enterrou.
Deus não quer que você enterre seu talento. Mas Ele quer que você desenvolva, que você amadureça e você possa produzir, você possa multiplicar esse talento para a obra dEle, para o plano dEle, para o propósito dEle aqui nessa terra, com um coração correto, um coração alinhado, com a motivação correta. Aleluia! Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, esse é lá mesmo. 1 e 2 Timóteo. Mas é 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira, se alguém almeja, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra deseja. Vou ler o 2 aqui com você. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E por aí vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus, porque Ele diz, se alguém almeja, se alguém deseja, ei, não é pecado você desejar, não. Você pode desejar. Agora você tem que sondar seu coração para saber por que você está desejando. Se é em obediência ao Senhor, ou se é por causa de um título, de uma posição, para se aparecer. Não deve ser isso a motivação do nosso coração. Amém? Então, queridos, se alguém deseja, almeja o episcopado, mas existir nele uma resistência, se existir nessa pessoa uma resistência para desenvolver essas qualificações que Paulo começa a listar aqui, que não são poucas, na sua grande maioria, fala diretamente ao caráter da pessoa. Se houver nela uma resistência para desenvolver essas qualificações para o exercício do ministério, essa posição aqui ministerial, significa, irmãos, que é um grande indicador que a motivação está errada. Se houver nela resistência para desenvolver. Vocês estão aqui? É um grande indicador que a motivação está errada. Glória a Deus. Diga, eu recebi o ministério da reconciliação. Somos chamados, irmãos, por Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Coríntios, capítulo 3, você está lá? Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos. Diga, não por mim mesmo. Aí ele diz, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não podemos nos achar capazes demais. Eu posso, eu sei fazer, eu sou desenrolado, eu sou inteligente demais, eu sou sábio demais. Não, querido. Nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou. Tem alguma outra versão para habilitou? Nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Oh, glória a Deus! O Espírito de vida habita em mim e habita em você. Ele nos habilitou, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aleluia! Vamos para alguns significados dessa palavra, ministros. Aleluia! No grego, uma delas, diáconos. Aleluia! Diácono só muda o C com o K, mas tirando o K e colocando o C, como a gente escreve no português, e aí quando você coloca o K, ela em grego. Amém? O que significa servo, significa criado, e também significa auxiliar. Amém? Palavra ministro. E aqui eu quero que você vá comigo rapidinho, Romanos 15, 8. Jesus Cristo, irmãos, como esse auxiliar, como esse ministro. Glória a Deus. Eu sou chamado. Aleluia. Sermos ministros. Romanos 15, 8 diz assim:
Digo, pois, que Cristo foi constituído, o que, irmãos? Servo, ministro, na minha versão diz, ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Oh, aleluia! Olha só, Jesus foi feito, foi constituído um servo, um ministro. Aleluia! Marcos capítulo 10, versículo 43, rapidinho. Uma forte explicação aqui do Senhor Jesus para os seus discípulos. 43. Marcos 10, 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva ou serve. Olha só, aqui, irmãos, essa palavra aqui, serve ou sirva, é ministro. Amém? Seja aquele que vai servir. Oh, aleluia. Ministro é aquele que serve. Oi? 44. E aí, DG? Molezinha. Se quiser ser o primeiro, é simples. É só ser escravo de tudo. Amém? Aleluia. Jesus disse, ó, entre vós, não é assim. Pelo contrário, aquele que quiser tornar-se grande, entre vós, seja esse o ministro, o servo, aquele que serve. Pessoas às vezes querem se tornar grande, invertendo os valores aqui de Jesus, o princípio de Jesus. Não é assim. Também, irmãos, outra coisa é pessoas servem maravilhosamente bem. Mas se a intenção não estiver correta, está sendo só palha, pena e madeira. E o dia mostrará, vai revelar o coração daquela pessoa. Por isso que a gente precisa sondar nosso coração. Ter muito cuidado com a motivação do nosso coração. Se nós focarmos no Senhor, irmãos, a gente não vai se perder. Se nós colocarmos o nosso coração em Deus, nós não vamos nos perder. No Senhor Jesus, entendendo isso. Que Ele morreu por nós, irmãos. O maior sacrifício foi Ele quem fez. O que a gente vier fazer não é nem perto daquilo que Ele fez, daquilo que Ele suportou por mim e por você. Naquela cruz, irmãos. Tanto sofrimento, tanta dor, irmão, tanta humilhação. Amém, queridos? Então, se a gente olhar para isso, para esse sacrifício, se a gente envolver gratidão no nosso coração, nós vamos servir ao Senhor, irmãos, independente de qualquer coisa. Amém? Aleluia. Outra palavra para essa palavra grega, para essa palavra ministro é L-E-I-T-O-U-R-G-O-S. Leitouros. Olha só, denotava entre os gregos, primeiramente, alguém que desempenhava um cargo público à própria custa. Em geral, um funcionário público. Olha que interessante. No Novo Testamento, essa palavra é usada acerca de Jesus como ministro do santuário nos céus. Aleluia, vamos ver. Hebreus 8:1. Diga, eu sou chamado. Diga, eu sou um servo. Diga, eu sou um ministro da nova aliança. Oh, aleluia. Que privilégio, queridos. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo como ministro, irmãos, diante de Deus, como um servo, um ministro ao meu e ao teu favor, nos servindo lá à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Glória a Deus! Outra palavra para ministro, irmão, no grego é huperetes. Palavra bem interessante. Ela significa um remador. Ou um remador da fileira. Ou um remador de baixo.
remador da fileira de baixo. Irmãos, isso aí era na época os navios que eram movidos pelos remadores. Aqueles remadores que ficavam lá embaixo no porão, remando, para que o navio pudesse atingir seu objetivo. Quem estava lá nem via aquelas pessoas, eles estavam lá, os bastidores, fazendo aquela máquina, irmãos, funcionar, atingir seu objetivo. Ninguém estava vendo. Imagine. Ministro também significa isso. O Peretes, os remadores, a fileira de baixo. Aleluia. Servir, independente do local. Glória a Deus. Independente da evidência. A gente, irmãos, quando está na infância espiritual, se a gente faz qualquer coisa, a gente... Ei, foi isso aí foi eu que fiz. Viu? Aí isso aí está feito, mas a ideia foi minha. Viu? A gente fica desejando um cartaz. Vou botar um cartaz ali com o seu nome. Foi você que fez. A gente fica desejando muito isso. Mas, irmãos, glória a Deus pela maturidade, irmãos, que o Senhor vai colocando a gente. Amém, queridos? Como Jesus disse, nós não precisamos buscar a glória dos homens. Amém? Aleluia. Está animado? Como ministro dessa nova aliança, bote isso na sua cabeça, irmão. Lembra que o pastor Léo falava muito, você quer crescer, quer avançar, pegue a toalhinha, coloque no seu braço, toalhinha, pegue a bandeja de garçom, vá servir. Amém? Vá servir. Vá servir. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é bom. Então eu quero ler um versículo aqui com você. Atos capítulo 13. Simplificando. Atos 13, 5. Capítulo 13, versículo 5. Você está lá? E chegados a Samalina, ou Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João Marcos como, aleluia, auxiliar. Na minha versão aqui diz cooperador. Oi? Cooperador. Cooperando, auxiliando. Oh, aleluia. Um ministro, servindo, apoiando. Qual a sua função? Apoiar. Qual a sua função? Auxiliar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você está animado com o seu chamado em Deus? Diga, eu tenho um chamado. Diga, eu sou ministro. Diga, eu sou um auxiliar. Diga, eu sou um cooperador. Eu sou um servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos servir com mais excelência. Amém. Aleluia. Fazemos porque amamos ao Senhor. Servimos com excelência. Servindo com excelência. Fazemos porque amamos ao Senhor. Verbo da vida, livramento. Lugar do teu amadurecimento, querido. Temos oportunidade para você amadurecer aqui, para você avançar em Deus. Amém? Agora se prepara, aquilo que tiver ser ajustado vai ser ajustado. Amém? Fica aberto, meu querido, fica sensível. Amém? Esteja disponível. Esteja desejoso. Porque não tem coisa melhor, irmão, do que a gente está caminhando em uma jornada. E a gente sair do trilho, sair do caminho, e alguém chegar aí, vem cá, organiza aqui, ó. Se tu continuar nesse caminho, tu vai se perder. Então vem para cá, ó. A rota está errada, ajusta aqui. Amém, querido? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Vocês estão aqui? A gente precisa estar com o coração aberto para isso. Aleluia. Vamos aqui. Os dons, irmãos, espirituais, que o Espírito Santo concede a cada um. 1 Coríntios capítulo 12, a cada um como ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Só colocando aqui, irmãos,
para nós aqui nesse momento, dons espirituais, ou os dons que o Espírito Santo concede, cada um como ele quer, amém? Existem os dons, os 5 dons ministeriais, o ministério quíntuplo, que Jesus é quem concede. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja, como ele quer. Aleluia! Amém, queridos? Estou mostrando aqui, esses dons, as pessoas vão ser usadas para servir ao Senhor, mas é como o Espírito Santo quer. Vai comigo em Efésios 4, 10 e 11. Ministério quíntuplo, 5 dons ministeriais. Alguém pode pensar, mas eu não sou chamado dentro desses 5 dons. Eu nem sou apóstolo, nem sou profeta, nem sou evangelista, nem sou pastor, nem sou mestre. Meu querido, mas você recebeu o ministério da reconciliação. Deus te capacitou para ser ministro nessa nova aliança, independente da área. Aleluia! Tem o teu lugar, irmãos, reservado por Deus dentro do corpo de Cristo, para você atuar, crescer, para você auxiliar, para você apoiar. Você está aqui? Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, aqui está se referindo a Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aleluia! Glória a Deus! E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão numa fase da infância espiritual, e elas olham para esses 5 dons ministeriais, irmãos, e elas tem pessoas que dizem que é quase tudo aí. Às vezes só deixa 1 ou 2 de fora, mas é a grande maioria. Né? Mas, porque, irmãos, está ali olhando, almejando, sem uma certa maturidade, e aí leva as pessoas a falarem, se comportarem dessa forma. 1 Coríntios 12, 28. Veja só, Jesus é quem concede esses dons, esses 5 dons ministeriais. Deus estabelece, queridos, os dons na igreja. Deus estabelece, Deus confirma. Você está lá? 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Amém? Diga comigo, socorros. Ministério de socorros. É você ir atuar em qualquer área da igreja, meu querido. Apoiando, auxiliando. Não quer dizer que você é menor do que ninguém. Não quer dizer, irmãos, que você não será recompensado, galardoado, que você não está crescendo. Irmãos, uma pessoa que muda, sai de uma posição de liderado, vai para assumir a liderança do departamento. Isso não quer dizer, irmãos. Não quer dizer, irmãos, que ela agora atingiu um grande nível em Deus. Não é isso. E as pessoas que não estão como líder, quer dizer que não atingiram? Não é isso, irmão. Não significa isso. Vocês estão aqui? Então você deve amar aquilo que você faz, você deve fazer com excelência, servindo ao Senhor. Amém? Oh, aleluia. Então pensar, não, fulano foi promovido. Por quê? Porque agora é o líder daquele departamento. Não, irmãos. Isso não quer dizer nada nesse sentido. Amém? Você que não sabe, liderar um departamento, irmãos, é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Aleluia. O ministério de socorros, irmãos, ele é indispensável no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não avança, não cresce, se não tiver as pessoas, irmãos, para servir nessas áreas que são necessárias. Amém? Para apoiar, para auxiliar. Quero tocar aqui em uns tópicos aqui, irmãos, com você rapidinho. Os maiores inimigos do chamado. Pode ter vários aí na tua mente, mas eu quero citar alguns aqui. O primeiro deles que eu quero citar, falta de convicção. A falta de convicção, irmão, leva as pessoas a questionarem, né, ou até desistirem do seu propósito em Deus, do seu chamado em Deus. Mas quando a convicção chega, meu querido, é algo extraordinário, porque nos coloca firme, faz com que a gente esteja mais focado, irmãos, convicto daquilo que o Senhor nos chamou.
entendendo que foi Ele que nos chamou, entendendo o propósito. A convicção nos ajuda, irmãos, a realizar aquilo que Deus nos chama para fazer. Amém? Então, no nome de Jesus, busca cada vez mais se concentrar em Deus, para que essa convicção possa aumentar no teu coração. Amém? Outro, irmãos, inimigo do chamado é o medo. Medo de avançar, medo de desenvolver, medo de se expor. Lembra de Timóteo? Paulo disse a ele, irmão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de poder, de amor e moderação. Amém? Diga, eu tenho o espírito de ousadia, de coragem, de poder, de amor e de moderação. Olha só, queridos. Glória a Deus por essa lista, né? Poder, ousadia, intrepidez, coragem, mas amor e moderação. Equilíbrio. Moderados. Amém? Sou desequilibrada, Deus tem equilíbrio para a tua vida. Glória a Deus. Outro inimigo do chamado, o orgulho. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,5, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu um dia, pastor Humberto falando isso, fiquei refletindo sobre isso, sobre o que ele falou, foi o seguinte, ele disse, se Deus resiste aos soberbos, o que é que eu devo fazer? Se o próprio Deus resiste a ele, e eu, o que é que eu faço com ele? Amém, queridos? Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Humildade no nosso coração. Humildade. Orgulho não serve para nada. A Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. E a humildade, irmãos, precede a honra. Aleluia! Glória a Deus! Outro, irmãos, inimigo do chamado é a confiança na própria capacidade. Falei agora há pouco. Não podemos confiar no nosso braço, nossa força, nossa capacidade natural. Amém, queridos? Achar que a gente não tem uma dependência de Deus, ou não devemos ter, mas nós devemos ter dependência dele, do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele é o cabeça, nós somos o corpo para executarmos aquilo que o cabeça está ordenando, está mandando. Vocês estão aqui? Aleluia. Tenham buscado, irmãos, a comando do Senhor para as nossas vidas. Buscado, irmãos, aquilo que está no coração do Pai. O Senhor nos ajuda, Senhor, a executarmos o que está no teu coração. Imagine, a gente trabalhar, fazer, se ocupar, e o Senhor chegar a um ponto dele falar, não queria nada disso. Não era nada disso, você fez tudo errado. Então ele é o cabeça, queridos. E a gente precisa buscar o que está no coração dele para executar. Amém? Não confiar, irmãos, na nossa própria capacidade humana. O Senhor chama o profeta Jeremias e ele diz, quem sou eu, senão uma criança olhando para si? O Senhor disse, não diga que você é, que não passa ser uma criança. Não diga isso. Gideão, da mesma forma, olhou para ele, olhou para a família, olhou para o contexto onde estava inserido, olhou para o seu poder aquisitivo, para os recursos. Amém? Ele disse, com o que eu vou livrar? Com o que? Recursos naturais. O Senhor disse, eu sou contigo, rapaz. Por isso que vai dar certo. Não é por aquilo que você é ou aquilo que você tem. É porque eu sou contigo. Oh, aleluia. É porque eu sou contigo é que vai dar certo. Glória a Deus. Amém. Não é por aquilo que você é ou deixa de ser. Aquilo que você tem ou deixa de ter. É por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Oh, aleluia. A nossa suficiência vem de Deus, nós lemos Paulo dizendo aqui.
1 Coríntios capítulo 3. Não por nós mesmos, a nossa suficiência vem do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você estar se empenhando, se esforçando para fazer a vontade do Senhor e perceber a mão do Senhor favorecendo aquilo que você está fazendo. Glória a Deus por isso. É muito bom perceber a confirmação do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Deus te chama. Diga, eu sou chamado por Deus. Diga, eu tenho um chamado. Somos ministros, auxiliares, cooperadores. Aleluia. Remadores, apoiadores. Glória a Deus. Isso aqui eu quero ler com você, Lucas 12, 47. Outro inimigo. Falta de crédito à voz do Senhor. Lucas 12, 47 e 48. Esses dias, em uma das ministrações, falei aqui sobre essa passagem. Sobre a passagem do servo. E o servo soube, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? É forte, irmãos? Palavra do Senhor Jesus. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ouviu a voz do Senhor, ouviu o comando de Deus, mas, irmãos, ele desconsiderou a voz de Deus. Ele não se aprontou. Deus fala comigo e com você, no nosso coração, irmãos, aquele desejo de crescer, desejo de fazer algo para o Senhor, desejo de ser útil no corpo de Cristo, é evidência do chamado de Deus na sua vida. É Deus falando com você. Então, irmãos, quando Deus fala, Ele exige algo de nós, que é a preparação. Porque Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ele disse, olha, essa pessoa que está desejando o episcopado, ser bispo, uma posição ministerial de evidência, ele não pode ser neófito. Ele não pode ser inexperiente, ele tem que ter experiência para essa posição. Amém, queridos? Então, é isso aqui que Jesus está dizendo. Ouviu a voz do seu Senhor e não se aprontou. Então, ouvir a voz, nós devemos nos aprontar. Devemos buscar, irmãos, se preparar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Outro impedimento, inimigo chamado, é a incredulidade. Outro, irmãos, a distração. O diabo quer distrair você. Você precisa de foco. Você precisa estar focado. Amanhã nós devemos ser mais crentes do que hoje. Amanhã nós devemos focar mais, irmão, no nosso serviço ao Senhor, mais ainda do que hoje. Amanhã nós devemos preparar nosso coração mais ainda do que hoje. Amém? Cuidado, irmãos, com as distrações. Cuidado com isso. Aleluia. Carnalidade, o inimigo do chamado. Carnal, o homem carnal. Nasceu de novo, mas não cresceu espiritualmente. Vive mais segundo a carne do que o espírito. Aleluia. Falei aqui, outro inimigo é a imaturidade. Outro inimigo é a imaturidade. Paulo disse, 1 Timóteo 3,6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aleluia. Vai comigo em Romanos 11, 29. Está lá? Daqui a pouquinho a gente já está encerrando. Romanos 11, 29. Olha o que diz. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus chamou, meu querido, por aquilo ali. Deus não vai desistir. Deus não vai se arrepender por aquilo que Ele te chamou. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia.
Nós sentimos no nosso espírito e não na nossa mente, irmãos, o chamado de Deus para as nossas vidas. Você sente no seu espírito. Eu sei que o Senhor te chama para algo. É um Senhor aí falando contigo. Lembre-se, Ele não vai gritar com você. Não vai. Queridos, eu vi algo também. É um testemunho de um homem que ele, irmãos, certa vez em determinado lugar, ele foi para uma igreja. E uma igreja grande, igreja gigantesca. E ele estava lá sentado. E durante os cultos, ele estava naquela igreja. Começava a chorar, eu chorava muito. E aí, irmãos, no final de um dos cultos, ele veio conversar com um dos pastores lá, auxiliar. E aí ele, chorando, o pastor perguntava o que é que acontecia com ele, que ele chorava tanto. E ele tirou do bolso, irmãos, um papel com um desenho. Esse desenho, irmãos, foi um sonho que Deus deu a ele, um sonho muito claro. Deus foi muito claro naquele sonho. Deus mandava a ele, irmãos, ele desenhou uma mega igreja. Ele desenhou uma igreja, irmãos, e Deus falava com ele no sonho para ele construir aquela igreja naquele local. Em um local específico, Deus falou com ele. E aí, queridos, ele distraiu, dispersou daquele propósito de Deus, e ele recuou, ele não avançou com o projeto que Deus tinha dado a ele para executar. E aí, um tempo depois, ele chega naquele local, vê aquela mega igreja construída, e quando ele tira e mostra ao pastor auxiliar, era o desenho exatamente da igreja que tinha sido construída. Por isso que ele chorava tanto. Deus tinha dado a ele a missão. Estão aqui? Aleluia. O papai, irmãos, vai exigir de nós, né, aquilo que ele nos chamou para fazer. E aquele homem em lágrimas dizendo: Deus mandou eu construir essa igreja e eu não fiz. Deus levanta o outro e faz. A obra não pode parar nem por causa de mim, nem por causa de você. Aleluia. Deus está alcançando os nossos corações nessa noite. Isso é, irmãos, eu vejo como o Senhor reavivando o chamado dom de Deus em nossas vidas, como Paulo falou aqui com Timóteo. Reavive-se o dom de Deus que há em ti.